Amados e queridos irmãos, proclamo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta tarde de domingo aqui no Brasil, noite de domingo em alguns lugares deste mundo. Que o Senhor Jesus vá passeando pela terra e abençoando cada ser desta terra, independente de religião. Não vim falar da religião, mas vim falar do santo e glorioso amor de Deus, que paira através da tua palavra, que o tema nesta tarde, início de noite, é chamado de perdão. Perdão é fruto daquilo oriundo de Deus. O perdão veio através de Deus para nossas vidas. Nós estávamos perdidos, cegos e errantes neste mundo, sem sabermos para onde ir, e que caminho a seguir e que estrada a trilhar. O perdão nasceu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo padeceu e sofreu horas de horror e terror naquela cruz. Ao olhar para a terra, num dos seus últimos momentos de suspiro, ele gritou em alta voz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse perdão, essa palavra, ela vem gerando de geração em geração. E que todos nós, que somos ou não cristãos, precisamos exercer na nossa vida cotidiana. Muitas das vezes, relevantes no trabalho, a angústia dentro de casa, feridos moralmente, feridos espiritualmente, ou até feridos no nosso corpo, que é reproduzido na alma. Muitas das vezes estamos no nosso quarto encarcerado, enjaulado, sem saber para onde ir, mas quando olhamos para o céu, vemos que o Criador é o Todo-Poderoso, e só nele há o perdão, só nele há o caminho da salvação e da redenção. Vamos começar aqui, meus amados irmãos, esta mensagem que está escrito no livro de Mateus. Mateus, discípulo de Jesus Cristo. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era um homem que não tinha nenhum vínculo com Deus. Mas quando ele subiu ao monte para orar, ele saiu de lá glorificando ao próprio Deus. E deixou tudo para ser pescador, não de peixes, mas sim de homens. Louvado seja Deus. Esta passagem sobre o perdão está escrito, meus amados, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo do 12 ao 14, que vai ser ministrado nesta tarde, amados irmãos. O versículo 12 diz assim: Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta palavra, perdoa as nossas dívidas, primeiro temos que perdoar a nós mesmos, reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades como ser humano, tanto no ser natural como no ser espiritual. E perdoar os nossos devedores, não só aquele que nos deve em dinheiro, mas aqueles também que nos afrontou, que nos denegriu, que nos humilhou, que provocou em nós o senso do ridículo, que fomos ridicularizados, que fomos humilhados, que fomos jogados dentro de um calabouço ou dentro de uma cisterna, assim como José do Egito ele foi jogado. Por apenas um sonho, José foi jogado dentro da cisterna. E através desse sonho, o próprio Deus retirou da cisterna e o colocou como governador. José tinha todos os motivos, meus amados irmãos, de se vingar, de usar a força, o poderio no qual o faraó havia lhe concedido como o segundo da terra do Egito, para se vingar, maltratar, aniquilar ou até fazer o mesmo com os irmãos. Mas José usou de estratégia. José não guardou a mágoa, mas a mágoa ainda parava dentro do corpo de José. José, ao ver seus irmãos ali, diante dele, e que depois os próprios irmãos, ao ver a identidade, José dizer: sou eu o irmão de vocês,
José reuniu a família, doou um pedaço da terra do Egito e ali todos habitaram até a sua morte. Nós devemos nos perdoar todos os dias. Nós devemos entregar o nosso perdoador, ou seja, aquele que nos afrontou, não da mão dos homens, não da mão da autoridade terrena, mas entregá-los na mão de Deus e orarmos por ele todos os dias. O próprio Jesus disse na sua palavra que devemos orar pelos nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14 diz assim a palavra do nosso Deus nessa tarde: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Ou seja, quando nós perdoamos de coração puro e apagamos aquela dívida que o nosso devedor tinha conosco, aleluia, o nosso Pai Celestial também nos perdoa. Ele pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E as nossas ofensas diante de Deus não existem mais. E Deus nos concede uma nova oportunidade do perdão, assim também ao nosso devedor, que se torna um nosso amigo, o nosso companheiro, e ele vai dar testemunho de mim e de você aonde ele passar. Aquele homem, aquela mulher, um dia eu machuquei, um dia eu maltratei, ele nada me disse, ele apenas me abraçou, me deu um beijo na face, levou para a casa dele, me deu o de comer, me deu de beber, me deu de vestir, me tratou com todo carinho. E o que eu fiz com ele era digno de morte, mas ele não me entregou à morte, ele me entregou ao Pai Celestial, que tem o dom da vida. No livro de João, aleluia, João 1, vou ler aqui para os amados irmãos rapidinho, para não perder o fio da meada. Louvado seja Deus, glória a Jesus, oh Deus da glória, nessa tarde, maravilhoso Tu és, Senhor, aleluia. Vou ler rapidinho para os amados irmãos, porque o tempo é curto e não podemos perder a oportunidade. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e ele é o princípio. O princípio de Deus é amor. Tanto é que o próprio Jesus deixou entre nós, louvado seja o nosso Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Está escrito em Êxodo, capítulo 20, verso 1. E o segundo verso diz: amará o próximo como a si mesmo. O que é amar ao próximo como a si mesmo? O bem que eu quero, eu não quero. E o bem que eu quero para o meu vizinho. O mal que vem sobre mim, eu não desejo para o meu vizinho. Só que tem um detalhe, meus amados irmãos. Quando a gente não perdoa, fica difícil. Quando a gente não perdoa, existe um abismo entre nós e Deus. A falta de perdão nos afasta de Deus. A falta de perdão, deixamos de ter comunhão com nossos irmãos, independente da placa da igreja, meus irmãos. Nós deixamos de ter comunhão, nós deixamos de ceiar, nós deixamos de partir o pão com nossos irmãos. Como é que eu vou para o céu se eu tenho mágoa do meu irmão? A própria Bíblia vai me dizer que eu sou pior do que um assassino. Quando eu tenho mágoa do meu irmão, não é meu irmão que vai ter o ressentimento, sou eu que vou ter ressentimento dele, e quem vai para o Hades sou eu, porque eu me torno assassino diante de Deus. Então, diante de Deus eu não tenho perdão. Mas quando eu reconheço que diante de Deus eu nada sou, e eu tenho o senso do perdão, que é fruto do Espírito que veio sobre a minha vida,
Eu tenho que abraçar aquele irmão, acolher ele, não só nas suas dificuldades, mas também se alegrar com as vitórias do meu irmão. A mágoa, ela tem que ser dissipada. A mágoa não nasceu como ser humano, mas a mágoa é um fruto oriundo do pecado. E o salário do pecado é a morte, diz a palavra. Amados irmãos, além da mágoa, provoca outras doenças, distúrbios emocionais, problemas coronários, disfunções mentais. Nós temos que aniquilar nosso inimigo, que é lançado em nossas vidas, que é a mágoa. Nós temos que pôr fora a mágoa da nossa linha de raciocínio, da estrada da nossa vida. A mágoa, ela não pertence ao ser humano, mas ela foi oriunda no Jardim do Éden, quando Adão e Eva participaram do evento e foram afastados da glória de Deus. Cada um deles recebeu a sua punição e o próprio Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Dúvidas? Vai no livro de Gênesis, que transcorre sobre o homem, sobre a mulher e sobre a criação. A serpente também recebeu a sua punição. E a punição dela foi a seguinte, diz a palavra do nosso Deus, o nosso Senhor, ele deixou escrito para a nossa meditação, que a serpente ia se rastejar, ia comer do pó dessa terra. A serpente iria comer o pó dessa terra. Voltando à falta de perdão, meus irmãos, não importa se você é crente, se você é descrente. A religião, ela não salva ninguém. Mas quem salva é o Jesus, o nosso Deus, o Rei da Glória. A porta da salvação é Jesus Cristo. Eu, se fosse você, eu procurava me enquadrar dentro do reino de Deus. Porque é dentro do reino que eu encontro a salvação, que eu encontro a alegria e eu encontro a paz para a minha alma aflita. A minha alma pode estar angustiada, mas o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é Ele que geme por ela. É Ele que ora com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, o pecado nos afasta de Deus, mas o dom gratuito de Deus é o amor. Perdoe o seu irmão, perdoe sua irmã. Não importa o que ela fez, não importa a sua genealogia, se foi na primeira ou foi na última geração que foi gerado essa dor em você. Se o seu ente querido não estiver mais aqui, mas coloque no seu coração que tudo que ele fez foi levado por ele. Neste mundo, nada levamos. Viemos a este mundo. A Bíblia diz que os filhos de Deus não pertencem a este mundo. Está neste mundo para fazer a boa vontade do Senhor e trabalhar na vinha do Senhor e pescar os peixes para o Senhor. Os peixes são pessoas que estão neste mundo, desgarradas da vontade de Deus. Estão vivas, sim, porque a palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela todo dia se renova em nossas vidas. Deus não veio matar o ser humano. Deus veio trazer a paz e a alegria e o gozo no Espírito para que o ser humano venha desfrutar. Os bens materiais vão ficar aqui, meus irmãos. Quem sabe pode ser meu último fôlego de vida, o seu último fôlego de vida. Se você estiver com seu ente querido ao lado, se você estiver com seu vizinho, um abraço e beijo. Diga que ama ele, mas fale com sinceridade. Fale com a sua alma. Se renda aos pés do Senhor, porque Ele é o único santo. Eu não sou santo, mas Ele é. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu sou um vaso de barro, mas Ele é eterno. E a eternidade para Ele dura para sempre. Está na tua palavra. E assim eu agradeço, meus amados, a minha oportunidade nesta tarde, por amor a Jesus Cristo. Você que assiste esse vídeo, você que está vendo, compartilhe. Compartilhe o nome santo do Senhor. Vai ser glorificado tanto a sua vida, tanto aquele que recebeu. Porque a palavra é para todos. A Bíblia não foi escrita só para mim.
A Bíblia foi escrita para toda a humanidade, para que o ser humano, naquele grande dia, que encontrar com o Senhor e o ver verdadeiramente como Ele é, vai glorificar ainda mais o nome do Senhor, o nosso Deus amado e esperado, para todas as nações. A paz do Senhor Jesus, meus amados, uma boa tarde de salvação àqueles que não estão na presença do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, dê o seu joinha, compartilhe, repasse, curta, deixe o seu comentário. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus, e assim eu me agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não posso também deixar, meus irmãos, de agradecer a irmã Luciana, que me propôs esse convite. No princípio até relutei um pouco, mas aprove a Deus usar a irmã Luciana para estar aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem de amor e de reflexão para as nossas vidas. Amém? Paz do Senhor a todos. Uma boa tarde de salvação em nome do Senhor Jesus.